E aí, meu povo? Tudo bem por aí? Como é que tá as coisas? Tá tudo bem? Deixa eu me ajustar aqui. Boa noite para todos, bom dia, boa tarde. Seja bem-vindo aí. 11ª live. Nós iremos falar hoje a respeito um pouco do Evangelho de Marcos. Né? Tem algumas pessoas entrando aí. Quem for entrando, deixa eu ver. Evangelho de Marcos. Ontem nós finalizamos Mateus. Hoje nós estamos iniciando o Evangelho de Marcos. Evangelho de João Marcos. Vamos aprender um pouco com esse discípulo de Cristo. Só um discípulo mesmo, não foi apóstolo de Cristo. Ele foi um discípulo de Cristo, né? E nós vamos aqui compreender um pouco do Evangelho de Marcos. Por que ele foi escrito, para que ele foi escrito. Né? E nós já vamos dar iniciamento aí, nós vamos iniciar logo falando sobre quem foi João Marcos. Né? João Marcos, ele foi um discípulo de Cristo. Logo mais na frente, alguns historiadores dizem que Marcos ele foi escrito depois de 50 anos depois de Cristo a 60 anos depois de Cristo. Né? Marcos, ele não foi um apóstolo do Senhor, chamado pelo próprio Deus. Ele foi um discípulo de Cristo, junto com Pedro, junto com Paulo, com Barnabé, primo de Barnabé, na verdade, ele. Né? E João Marcos, ele, no meio da caminhada ali com o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé, apóstolo não, discípulo, né, de Barnabé, ele desiste da caminhada. Eles estavam indo para uma jornada, uma viagem missionária, e ali no meio do caminho acontece algo que a Bíblia não relata, que fala que ele desiste da caminhada. Né? E ao desistir da caminhada, ele meio que abandona a fé. Mas aí Barnabé ele vai atrás de Marcos, e ali ele traz Marcos de volta, né? Paulo não aceitou, mas Barnabé foi atrás dele e trouxe ele de volta. Oi, gente, Pai do Senhor. Abraço aí, Felipe, Maria Célia. Minha tia tá assistindo. Abraço. Beijo, tia. Oi, bem. Oi, amor. Tudo bem? Como é que tá o áudio aí? Como é que tá o vídeo? Dá pra ouvir? Legal? Tô falando aqui a respeito de João Marcos, que ele que escreveu o livro, né, de Marcos. E um detalhe interessante desse livro é que ele é dos menores dos evangelhos. Ele é o menor dos evangelhos, dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, João e Lucas. Né? E aqui a gente pode ver que, como eu falei na primeira live, essa aqui não é uma biografia de Cristo. São relatos de apóstolos, de discípulos, a qual conheceram o Senhor, a qual também não conheceram, né? Como Marcos e Lucas. Eles não conheceram a Cristo, mas foi através dos apóstolos e através da pesquisa que eles fizeram ali na região que eles escreveram, né? E eles escreveram com um propósito. O propósito do livro de Marcos, ele foi escrito para os cristãos que estavam chegando, né, novo na fé, a qual Pedro estava trazendo o povo. Pedro, que é a pedra, né? Estava indo, pregando o evangelho, não só Pedro, mas todos os discípulos. E ali ele estava fazendo discípulos, mas os discípulos, eles não estavam meio que... Eles não achavam suficiente somente a pregação de Pedro. Eles precisavam de relatos concretos. E aí Marcos, ele, com a ajuda de Pedro e também inspirado pelo Espírito Santo, porque a palavra inteira ela é inspirada pelo Espírito Santo, ele começa a dar um relato da história de Jesus, né? E como Mateus ele trouxe Jesus como um rei, agora Marcos ele está trazendo Jesus como servo.
E João traz Jesus como o Verbo e Lucas traz Jesus como o homem, né? Então, cada evangelho tem a sua missão, cada evangelho traz uma perspectiva de visão, de ótica, né, diferente. E o evangelho de Marcos, ele é um evangelho bem resumido. Ele não retrata muito da vida de Jesus, ele não retrata muito da sua infância, assim como Lucas, que ele vem mais detalhado, mas o evangelho de Marcos, ele é mais para o discipulado, né? Ele traz Cristo, mas ele fala mais a respeito do discipulado, né? E é um fator muito interessante, muito importante. Fala, Pedro, beleza? Paz. É um fator interessante da gente falar, porque o discipulado ele é crucial, né, na vida de qualquer pessoa, seja discípulo, seja apóstolo, seja cristão. Todo mundo tem que ser discipulado por alguém, né? Isso é fato. Jesus discipulou seus discípulos e os seus discípulos discipularam outros discípulos, né? E o discipulado ele faz parte da caminhada cristã. Então, se você não tem ninguém para te discipular, meu conselho para você é: procure alguém que te discipule, né? Que te ajude. Não somente alguém que vai te ajudar na caminhada cristã, mas espiritualmente, te fortalecendo espiritualmente, porque isso faz com que a nossa fé ela não esmoreça. A palavra diz que é melhor estar dois do que um, porque se um cair, o outro que está em pé levanta, e assim sucessivamente, né? E não é bom andarmos só. E o discipulado serve para isso também, para quebrar o nosso ego, quebrar o nosso eu e trazer também a comunhão de Cristo, né? A qual ele nos ensinou. Então, partindo desse princípio, no capítulo 1, eu trago sempre aquele resumão, né? Para a gente entender um pouco. Como eu falei, Marcos é só um relato de algo que ele ouviu, né? Ele não viu de fato, porque ele não era discípulo de Cristo, né? Mas ele voltou para a caminhada e ali ele escreve para os cristãos, para trazer um pouco da cultura, a cultura do evangelho, a cultura do discipulado, a cultura até mesmo dos judeus, porque 50 anos depois de Cristo, a palavra do Senhor já estava sendo pregada em todo o mundo, né? Porque eles saíram e foram discipulando o povo, e ali existia grego, existia romano, existia várias pessoas que já eram da Judéia, né, fora de Jerusalém, era o chamado gentios, né, que já estavam recebendo da palavra de Deus, e eles não estavam compreendendo um pouco a respeito daquilo que Pedro estava falando. Então, João Marcos, junto com Pedro, eles, inspirados pelo Espírito Santo, eles escrevem esse livro, né? E a primeira coisa que eles trazem é a respeito de João Batista. Como nós já vimos e como nós já sabemos, João Batista é a voz daquele que clama no deserto. Daquele que clama, não é a voz que clama. Ele está clamando, e João Batista aqui, ele também é reconhecido até pelo próprio Cristo como Elias que havia de vir. A profecia que falava a respeito de Elias, que prepararia o lugar, que prepararia o caminho para o Senhor. E é isso que João Batista está fazendo. Ele está trazendo o batismo de arrependimento. Não é só o batismo nas águas, mas ele está trazendo também o batismo de arrependimento. Porque logo mais Jesus iria trazer o batismo com o Espírito Santo. Então João Batista, ele batiza pro arrependimento, tanto que a pregação de João Batista era essa: arrependei-vos porque está perto, está próximo o reino de Deus, né? Ele estava apontando para Cristo. E quando Cristo chega e ele aponta, aquele ali é a qual eu falei, a qual eu não sou digno nem de desatar a sandália de seus pés, né? E dito isso, ele batiza a Cristo, né? Como nós já passamos também pelo livro de Mateus, ele traz esse relato, que é um relato muito importante de nós sabermos, de nós entendermos também o batismo, por que Jesus batizou, para que fosse cumprido as Escrituras, né? Tanto que Jesus fala, João Batista ele não queria batizar a Cristo porque ele não se achava digno, né? E ali Jesus fala para ele: olha, por mais que você não se ache digno, para que se cumpra,
né? Toda a lei nós precisamos, você precisa fazer. E ali ele batiza, né? Ele batiza Cristo. E logo após que Cristo é batizado, nós já está no versículo 12 do capítulo 1 de Marcos. E logo após que ele é batizado, Cristo é conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás. E ele fica ali 40 dias, né, no deserto, jejuando, e ali ele teve fome, e ali ele foi tentado pelo diabo, e ele venceu. Ele venceu a tentação, né? E ali começa depois o ministério de Jesus, a qual João Batista é preso, e Jesus ele começa ali indo para Galiléia para começar o seu ministério. Qual ministério? De chamar seus apóstolos, de chamar os discípulos, de fazer a convocação de todos eles, né? E Jesus ali ele já chama logo de cara 4 pescadores: Pedro, Tiago, João, né? Tiago e João é filho de Zebedeu, e Simão Pedro, né? Junto com André, que são irmãos. Simão Pedro é irmão de André, e Tiago é irmão de João, né? Esses foram os primeiros discípulos a serem chamados do Senhor, né? Eles estavam lavando as suas redes, e ali Jesus chama eles para esse grande ministério. Jesus fala para eles, olha só como Jesus é intrigante, né? Porque Jesus ele chamou na vocação daqueles homens, porque aqueles homens eram pescadores. E Jesus fala para eles agora, ó, venha que eu não vou, você vai ser pescador, você vai continuar sendo pescador, mas você vai ser pescador de homens. Então Jesus traz esse despertar neles, e eles, como eles são pescadores, eles gostam disso, eles atendem ao ministério. Oi, Gabriel, boa noite. Lucas Samuel, meu amigo, tudo bem, Lucas? Saudade, meu irmão. Né? E ele chama ali esses 4 pescadores agora para ser pescadores de homens. Né? E dando continuidade, Jesus entra em Cafarnaum, e ali ele cura um endemoniado, né? E esse endemoniado tenta de algum jeito prejudicar a Cristo, porque ele afirma que ele era o Filho de Deus, e ali Jesus meio que fala para ele calar a boca, porque ele estava tentando destruir o propósito de Cristo. O propósito de Cristo não era que todos soubessem logo que ele era o Cristo, mas que precisava se cumprir algumas coisas. E ali o demônio fala através da boca daquele homem, e Jesus manda ele se calar e manda também ele embora. Né? Boa noite, Cris, Rafael, tudo bem? Nós estamos aí falando a respeito de Marcos, já estamos no capítulo 1, no verso 29. E o Max está participando da live. Vou ver lá o que o Max tem. Né? Nosso cachorro aqui tá... Não sei se dá para ouvir ele aí, mas... Boa noite, Rems. Tudo bem? Como é que tá o áudio aí? Tá saindo com o cachorro aí atrás? O cachorro tá latindo aqui que só. Mas bora dar continuidade. Né? Nós já estamos aí no versículo 29 do capítulo 1 de Marcos. Tá? Acompanha aí quem está com a Bíblia. Né? E ali Jesus cura a sogra de Pedro, que estava muito enferma, estava com febre. E logo após que ela é curada, olha só. Logo após que a sogra de Pedro ela é curada, ela começa a servir a Cristo. Né? E uma coisa que eu entendo é a respeito disso. Nós fomos curados. Uma coisa que o Evangelho, a essência do Evangelho é essa. Nós não fomos curados somente para ser curados. Nós não fomos libertos somente para sermos libertos. Nós fomos curados para curar. Nós fomos libertos para libertar. Nós saímos do cativeiro para tirar pessoas do cativeiro. E é isso que a sogra de Pedro nos ensina, porque ela estava muito enferma. E Jesus chega até na casa dela e Jesus cura ela ali. E a Bíblia diz que automaticamente ela começa a servir a Cristo. Né? Então, assim, o Evangelho é isso. É você ser curado para poder curar. É você ser liberto para libertar. Né? Não é para você, Jesus me curou. Beleza. Mas quem é que sabe que Jesus te curou? Mas quem é que sabe que Jesus fez alguma coisa na sua vida? Quem é que sabe que Jesus restaurou a sua casa? Quem é que sabe que Jesus restaurou a sua casa, a sua saúde financeira, familiar?
seja o que for. Quem é que sabe isso? Nós precisamos anunciar sobre isso. Porque quando você anuncia, quando você fala, você está transmitindo a palavra do Senhor. Né? E aqui nós podemos ver que assim que a febre deixou a sogra de Pedro, perdão, assim que a febre deixou ela começou, a partir dali ela passou a servir a Cristo. Né? E depois ali houve muitas outras curas, a qual o livro de Mateus não relata. Só relata que houve várias curas, né? Que Jesus também expulsou vários tipos de demônios que estavam ali aprisionando a pessoa. E mais uma vez nós podemos ver a quão grande luz que Mateus estava dizendo, que o povo estava em trevas e eles viram uma grande luz, e essa luz ela pôde entrar e ela pôde vir na terra, e ali ela iluminou a vários homens, porque olha só, pessoas endemoniadas, pessoas que estavam enfermas, pessoas cativas, pessoas que estavam precisando de libertação, e ali acontece que Jesus chega. Jesus chega e ele não chega para os que estão sãs, os que estão sãs, né? É os que estão bem, é para os que estão doentes. O evangelho é para quem está doente. Quem não reconhece que Cristo, quem não reconhece que precisa de Jesus, é porque ele pensa que está bem de saúde. Mas aquele que reconhece que precisa de Cristo, é porque ele sabe que Jesus é a cura, que Jesus é a libertação. E ali Jesus ele entra e ele prega nas sinagogas. Ele começa a entrar nas sinagogas para pregar. E quando ele começa a pregar na sinagoga, olha só, no versículo 35. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, saiu Jesus e foi para um lugar deserto e ali orava. E Simão e os que estavam com ele procuraram por ele a noite toda. Quando o encontraram, lhe disseram, todos te procuram. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando na sinagoga deles e expulsando os demônios. Então Jesus estava expulsando os demônios de quem até estava dentro da sinagoga. Né? Houve libertação também dentro das sinagogas. Né? O que eu aprendo com isso? Que dentro das nossas igrejas também precisamos de libertação. Dentro dos nossos templos nós precisamos de liberdade. Né? E Jesus está pregando isso. E olha só, Jesus ele sempre levantava de madrugada para orar. Jesus sempre ia para o deserto para orar. Jesus sempre estava em comunhão com Deus para qualquer tipo de coisa. Tanto que, logo mais na frente, nós vamos ver que até para escolher os seus discípulos, Jesus sobe ao monte, ele ora, e depois que ele ora, ele desce e chama seus discípulos. Né? E ali nós podemos ver que Jesus ele começa seu ministério de uma forma poderosa. E também há aqui uma cura de um leproso. Essa cura de leproso, ela chamou muito a minha atenção, porque ele estava no caminho, né? E o leproso chega até ele, se ajoelha, e ele pede para Cristo, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus, ele tocando nele. Olha só, esse tocar nele tem que ser bem entendido, porque naquela época, os leprosos, eles ficavam nos leprosários. Eram chamados leprosários. Eles não ficavam dentro da cidade. Eles não ficavam dentro do povo. Eles ficavam num lugar reservado, um leprosário, onde só tinha leproso. E esse homem agora encontra Jesus no caminho e ele pede para Cristo, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus fala para ele, eu quero. E Jesus toca nele. O fato de Jesus tocar nele nos mostra algo. Nos mostra algo muito interessante, porque naquela época, quando um leproso tocava em alguém, aquela pessoa ela tinha que ficar reservada, tanto que os sacerdotes, quando eles declaravam que alguém era leproso, eles tinham que se separar, ficar um tempo separado, e depois eles voltavam para o arraial. Então, Jesus, ao tocar ele, aquele leproso, Jesus está dizendo para todos que não é o pecado daquele homem que vai contaminar Cristo,
mas é a santidade do Senhor que vai fazer com que aquele homem ele seja curado. Então, aquele homem ele pede a cura e Jesus toca nele e Jesus libera a cura na vida dele. Só que Jesus não faz só isso, Jesus manda ele voltar até o sacerdote para apresentar a oferta. Tanto que foi o que a gente sempre está batendo em cima. Jesus não veio para abolir a lei, Jesus veio para cumprir. Porque quando Jesus liberta aquele homem, quando Jesus cura aquele homem e manda ele ir aos profetas, aos sacerdotes da época, é porque Jesus ainda estava cumprindo a lei. Né? E ali ele ia ter que oferecer um sacrifício, e ali o sacerdote ia dizer para ele, a mesma pessoa que falou assim, você está com lepra, se separa, você não pode ficar dentro do arraial, agora é a mesma pessoa que vai olhar para ele e vai identificar, vai procurar a lepra. Se ele não tiver leproso, agora é a mesma pessoa que vai falar, você pode entrar no arraial, você está apto a entrar. Né? Então Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. E logo no capítulo 2 nós podemos ver a cura de um paralítico em Cafarnaum. Jesus morava em Cafarnaum e Jesus estava em sua casa. E a multidão sabia que Jesus estava em casa. E o que eles fizeram? Aglomeraram. Fizeram aglomeração. Naquela época ainda não tinha Covid e eles fizeram aglomeração. Então estava tão aglomerado que não tinha como ninguém entrar também não tinha como ninguém sair. Ó, tava desse jeito aqui, ó, lotado de gente. E ali aquele homem paralítico precisava da cura. Ele encontra 4 homens de fé. 4 homens que olham para aquela situação e falam assim, se nós não podemos entrar com ele aqui, pelo chão, eles olharam para cima, eles viram que tinha espaço no telhado. E aqueles homens creram. Então eles sobem aqueles homens pelo telhado e descem ele no meio onde Jesus estava. Eles abriram o telhado e eles desceram aquele homem. E ali Jesus, vendo a fé daqueles homens, Jesus ele liberta aquele homem. Não só liberta, como ele perdoa os pecados. Primeiro, antes de Jesus libertar aquele homem, Jesus perdoa os pecados dele. E ele fala, homem, filho, os seus pecados estão perdoados. E ali os escribas ficaram loucos, porque eles perguntaram em seus corações, mas quem é esse que pode até perdoar pecado? Né? E Jesus, conhecendo os seus corações, Jesus afirma para eles, olha, por que está com o coração... Imediatamente, Jesus, sabendo o que pensava, disse a eles, por que pensar essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta e toma o seu leito e anda? Então, Jesus aqui está trazendo uma pergunta a eles, perguntando o que é mais fácil, dizer para aquele homem, perdoados estão os seus pecados, ou dizer, levanta e anda? E agora Jesus, ele quer dizer para todo mundo. Então, Jesus com autoridade disse àquele paralítico, verso 11 do capítulo 2, eu digo a você, levanta-se, pega o seu leito e vá para a tua casa. E todos ali, naquela hora, imediatamente, aquele homem se levantou. Aquele paralítico se levantou. Ele, além de ser perdoado, ele recebeu a sua cura. E é isso que acontece na nossa vida. Além de Jesus nos perdoar, ele nos cura também. E aquele homem pega a sua cama e agora ele vai para a sua casa. Né? O Evangelho de Marcos ele não dá muitos detalhes, como eu falei. Mas logo mais na frente a gente vai ver detalhes interessantes até sobre este homem, que ele é curado aqui. Né? E nós também podemos ver o chamado de Levi, conhecido também como Mateus, filho de Alfeu, né? que estava cobrando impostos, estava trabalhando, e ali Jesus, vendo ele, chama ele, né? Faz o chamado direto. Jesus só falou para ele, siga-me. E ele foi e seguiu. Ele simplesmente seguiu. E logo, além de seguir a Cristo, ele dá uma festa. E nessa festa ali, havia pecadores, publicanos, e também existia fariseus junto com eles. Na festa de Mateus, Levi. Tem que ter fé. Ó, Alisandra aí, Pai do Senhor ali. Tem que ter fé para se levantar. Aquele homem teve fé. Não só aquele homem, mano.
mas como também aqueles 4 homens a qual levaram o paralítico até Jesus. Eles tiveram fé que aquele homem teria a cura. Né? E por muitas vezes é assim na nossa vida. Às vezes a gente não tem fé para algumas coisas, vêm algumas pessoas e injetam fé na gente. Né? Às vezes nós estamos com o nosso parente internado ou precisando de alguma cura e a gente já não acredita mais. E vem outra pessoa e fala, não, Jesus vai curar ele, tenha fé. E ali acontece. Eu creio que essa cura vai chegar até meus pais e os que estão enfermos. Em nome de Jesus, Deisiane, eu uno a minha fé com a tua agora. E pelo poder da palavra, nós profetizamos a cura sobre a vida de seus pais e aos que estão enfermos também. Né? Não somente na vida deles, mas também na vida do meu sogro, que está internado ali. Eu creio muito na cura de Deus, na vida dele, na vida também dos que estão aqui. E se tiver mais alguém que está com parente aí, vai falando aí, deixa seu comentário que a gente vai usando a nossa fé aqui. Nós vamos mover o coração de Deus nessa noite. Né? E os escribas ali, vendo aquela situação de Jesus estar junto com os publicanos, com os fariseus, sentado à mesa, comendo junto na mesa, os fariseus ficam loucos. Fala, rapaz, esse aí é o comilão, esse aí é Jesus o comilão que come com pecadores e publicanos. E aí Jesus dá essa afirmação que eu falei para vocês, que ele não veio para os que estão sãos, ele não veio para quem não precisa de médico, mas ele veio para quem precisa, para os pecadores. Tanto que ele afirma lá no verso 17, tendo ouvido Jesus, lhes respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E não vim chamar justos, e sim pecadores. Com aquela afirmação dos fariseus a respeito de Jesus, Jesus dá outra afirmação a eles. Exatamente, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Né? E eles também falam a questão do jejum, perguntam por que os discípulos de Jesus não jejuam, e Jesus fala para eles, enquanto o noivo está na festa, os convidados não precisam jejuar, mas haverá um dia que o noivo será arrancado, e aí sim eles vão ter que jejuar. Né? Então, Jesus estava dizendo a respeito da sua morte, que Jesus seria arrancado do meio deles, e eles iam um dia jejuar, porque os discípulos de João Batista jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. Então, Jesus é indagado por isso. Eles fazem essa pergunta para ele, por que eles não jejuam? Jesus fala, porque o noivo está presente. Quando o noivo está, não precisa jejuar. Né? E ali, no versículo 23, Jesus ele declara que ele é o Senhor do sábado, porque, como alguns sabem, o sábado era sagrado para o judeu, não podia trabalhar, não podia fazer nada, só descanso, porque tinha um mandamento, né, em Deuteronômio, Deus mandou um mandamento que no 7º dia era o dia do descanso, e os judeus eram rígidos em seguir as leis, né, tanto que a gente sabe que eles seguiam o jejum, eles seguiam o sábado, eles guardavam os sábados e eles também davam esmolas. Eles eram fiéis nessas 3 coisas. Todo judeu, a característica do judeu era essa: jejum, o sábado e dar esmola. Isso aí eles faziam com perfeição. Né? E ali os seus discípulos eles estão com fome e eles chegam até o milharal e ali no sábado eles comem, eles começam a comer. E novamente os fariseus eles chegam até Jesus e falam, não é lícito com que os seus discípulos comam no sábado. Né? E Jesus dá novamente a afirmação que Mateus falou a respeito de Davi, quando Davi estava com fome, e ele foi até o sacerdote Abiatar, e ali ele matou a sua fome com os pães da preposição, que era somente para os sacerdotes da época. E ali Jesus dá a mesma afirmação. E Jesus ainda dá a afirmação, olha, o sábado ele foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ele estava afirmando que ele era o Senhor do sábado, e que o sábado ele não foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado.
né? O sábado foi estabelecido por causa do homem, perdão, e não o homem por causa do sábado. Então Jesus estava dizendo que ele era maior do que tudo isso. E aqui nós entramos no capítulo 3, onde Jesus cura um homem da mão ressequida dentro da sinagoga. Aquele homem com a mão ressequida. Jesus Jesus entra ali e era um sábado de novo. E os fariseus, eles estão só olhando Jesus, vendo se Jesus vai curar ele, para ter alguma coisa para acusar Jesus. Porque como eu disse para você, como o sábado era sagrado, o sábado era lei. Se você transgredisse o sábado, você estava quebrando a lei. E ali os fariseus queriam ver o que Jesus ia fazer dentro da sinagoga. Então Jesus manda aquele homem estender a mão, e Jesus ainda faz um questionamento ali, no versículo 4 do capítulo 3. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio, porque eles sabiam que o que Jesus ia fazer era um bem. Mas mesmo assim, por causa da dureza do coração daqueles homens, eles não queriam que Jesus fizesse, porque eles sabiam que eles iam perder poder político, porque a fama de Jesus ia crescer ainda mais, né? E eles iam perder com isso. Então Jesus, mesmo assim, mesmo da dureza do coração daqueles homens, Jesus não estava nem aí para eles. Jesus cura, ele manda o homem estender a mão e ali automaticamente Jesus cura aquele homem com a mão ressequida. Então, aqueles fariseus, eles saíram e junto com os herodianos daquela época, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Aqui eles já começam o plano de tentar matar Cristo. Né? Você vê, nós estamos no capítulo 3. E se eu não me engano, Marcos tem 16 capítulos. Né? E aqui os fariseus já tentam, de alguma forma, planejar como eles iriam matar Jesus. E ali Jesus ele se retira e vai com seus discípulos, e uma grande multidão se aproxima dele, junto do mar da Galileia, junto da Judéia. E ali Jesus cura muitos à beira-mar, tanto que Jesus fala para seus discípulos, olha, deixa um barco aqui perto, porque está vindo uma grande multidão aí, e eles podem, daqui a pouco eles podem começar a me sufocar, e Jesus não podia ter espaço ali para aqueles homens. E a Bíblia diz, e Marcos relata que Jesus ele cura muita gente. Era uma multidão. Quando a Bíblia fala multidão, ele estava retratando ali, no mínimo ali, 5.000 pessoas. 5.000 homens. Quando fala assim, ó, e uma grande multidão o seguia, ali no mínimo existia 5.000 pessoas. Agora você imagina, 5.000 pessoas, e Jesus começa a expulsar demônio, começa a curar, começa a fazer prodígios e sinais, maravilhas. Era tanta maravilha que aqueles homens, eles se lançavam até Jesus só para encostar nele. Eles se jogavam literalmente só para encostar em Jesus, em alguma parte do corpo de Jesus, para ser curado. E os espíritos imundos, quando viam isso, se prostravam diante dele. E ainda gritava, você é o Filho de Deus. Você é o Filho de Deus. Mas Jesus novamente advertia aqueles demônios para que não falasse, porque ia novamente comprometer o propósito de Cristo. Né? E ali Jesus expulsa aqueles demônios, faz grandes sinais, faz maravilhas, e Jesus sobe ao monte, como eu falei para vocês, sobe ao monte, ora ao Pai, e ali ele separa os 12. E ele chama os 12. Olha só, Jesus ele sobe para o monte para falar com Deus, e ali ele escolhe 12, e ele sabia que Judas iria trair, mas mesmo assim ele escolheu. Eu não sei você, mas se fosse eu no lugar de Jesus, eu não escolheria Judas, porque eu saberia que Judas iria me trair, era ele que ia fazer com que eu morresse, se fosse eu, estou falando no meu caso. Mas só que Jesus, ele se movia tanto por propósito, porque até na escolha de Judas, Jesus foi certeiro. Porque quem levou Jesus para a cruz foi Judas. Então o propósito de Jesus foi estabelecido na vida de Judas. Ele precisava de um traidor. E ele sabia que Judas iria trair. Mas mesmo assim, mesmo orando, mesmo pedindo a direção do Pai,
ele escolhe Judas. Ele escolhe Judas para essa missão. E Jesus ali, ele desce, né, do monte, e outra vez, outra multidão, já estamos no versículo 20. Olha a Cris falando aí, eu também não escolheria Judas. Quem é que ia escolher, gente? Aquela pessoa que ia te trair, quem é que gosta de andar com traidor? Quem é que gosta sabendo que a pessoa ia planejar a morte, mas só que o propósito de Cristo era muito maior do que a gente pensa. Às vezes nós pensamos assim, ah não, mas eu não escolheria, mas se fosse o propósito, com certeza estaria na nossa alçada. Né? E nós temos que entender que haverá traidor entre nós também. Nem todos são nossos amigos. Nem todos que batem nos nossos ombros são nossos amigos. Né? Tem pessoas que, até as que nos criticam. Existe uma frase que assim, quem mais te critica é a que mais te admira. Isso é uma verdade. Né? E existem pessoas exatamente dessa forma para fazer com que a gente alcance o nosso propósito. Se não fosse ele, seria outro. Seria outro, sim. Né? Mas Jesus, ele sabia que Judas seria esse cara. Tá? Então, e aqui Jesus, uma grande multidão seguiu Jesus novamente. Nós já estamos aí no versículo 20 do capítulo 3 de Marcos. E ali uma grande multidão segue a Cristo e Cristo começa novamente a expulsar demônios. E os escribas, eles dão uma afirmação a qual Jesus repreende e a qual Jesus nos dá uma certeza aqui. A respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? Que Jesus expulsa vários demônios e aqueles escribas falam que seria outro porque tinha que se cumprir. Verdade. Seria outra pessoa. Se não fosse Judas, com certeza seria outra pessoa. Porque estava escrito e teria que se cumprir. Né? Mas o que eu quero trazer na mente de vocês é que Jesus ele foi orar. Ele foi até o Pai para pedir direção. E dentro dessa direção, o traidor estava no meio. Então, tem muita gente que pede assim, ah, Deus, afasta meus inimigos. Afasta o traidor de perto de mim. Afasta fulano, afasta ciclano. E às vezes a nossa oração não deve ser muito essa, hein? Às vezes nós temos que mudar a nossa oração. Nós temos que entender o propósito da pessoa estar na nossa vida. Porque Judas foi o que mais impulsionou Jesus para o propósito dele, que era a cruz. Beleza? Esclarecido aí? E aqui continuando, aqueles escribas falou que Jesus estava expulsando demônios com Beelzebul. Beelzebul é um demônio. Né? Então ele estava dizendo que Jesus estava expulsando demônio com demônio. Aí Jesus fala para eles, como? Como que eu expulso demônio com demônio? Um reino dividido, ele não subsiste. Ele não fica alicerçado. Então, nós não... Por isso que Paulo fala que a nossa luta, a nossa batalha não é contra carne e contra sangue. Nós não militamos contra os nossos irmãos. A nossa guerra, ela é contra principados e potestades do ar. Né? E nós vemos que dentro do Evangelho, dentro de muitas igrejas, nós somos o povo, nós somos o exército que mais fere um ao outro. Nós não temos essa noção, essa consciência do que é ser evangélicos. Porque você pode ver, a maioria dos evangélicos que criticam outros evangélicos são das suas denominações. É uma denominação que não aceita a outra. Ah, é porque uma tem tatuagem, a outra não tem. É porque uma veste calça e a outra não veste. Ah, um é isso, outro é aquilo. E você vê que nós somos um exército que milita contra nós mesmos. E nós precisamos, como igreja, ter o pensamento de igreja. Não é o pensamento de uma denominação. Não é o pensamento de uma igreja, de um local, de um CNPJ. É o pensamento do reino. Então Jesus está afirmando aqui que um reino que é contra ele próprio não subsiste. Não tem como ficar de pé. E ali, já quebrando esse argumento deles,
E ao mesmo tempo, Jesus dá uma afirmação muito grave, que o que esses homens estavam fazendo aqui não é uma blasfêmia qualquer. Eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. E aí eu te pergunto, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo não é você falar mal de uma pessoa. Não é você falar mal de Jesus, falar mal de Deus, falar mal de alguma situação. Blasfemar contra o Espírito Santo não é isso. E algumas pessoas têm muita dúvida em relação a isso. Tanto que eu até conversei um pouco hoje com a Cris, né, a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é você ir contra a ação do Espírito Santo. Mas contra como? Com a consciência. Vamos supor, aqueles homens, eles sabiam que Deus estava expulsando demônios com a ajuda do Espírito Santo. Aqueles homens sabiam, mas eles estavam pegando essa ação do Espírito Santo e dando para os demônios. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é isso. É você saber de uma ação que é do Espírito e você dá essa ação a demônios, a outras pessoas. Eu espero que fique claro. Se ainda não ficou claro, fala aqui para mim, se você tiver alguma dúvida, que eu tiro a dúvida a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é você falar, você é feio, você é isso, você é aquilo, Deus não existe, Jesus Cristo não existe. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo, isso é uma blasfêmia, mas não contra o Espírito. Blasfêmia contra o Espírito Santo é você dar o poder que é do Espírito de forma consciente, você saber que somente Deus pode operar aquilo e você fazer com que essa ação seja dada a glória dela para um tipo de demônio ou para alguém. Isso é blasfêmia. É a ação de forma consciente e de forma concisa, né? Você sabe que aquela ação é do Espírito Santo, que somente Deus pode fazer aquilo. Então isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, a qual Jesus fala assim, sobre esse pecado não existe perdão. Sobre este pecado contra o Espírito Santo não existe perdão. E a Bíblia também nos afirma algo, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Olha só como que Jesus e Paulo, né, que afirma isso. Paulo afirma que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E Jesus está aqui agora falando da ação do Espírito Santo, da blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é tão sensível, que a Bíblia fala que as nossas orações sobem a Deus com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é a palavra inexprimível? A palavra inexprimível é que não se pode contar. É que é de uma forma tão dolorosa que não se pode nem falar, não tem um argumento no dicionário que expresse essa palavra inexprimível. Ela é inexplicável, na verdade. Porque nós fazemos as nossas orações e o Espírito Santo chega até a Deus com as nossas orações de uma forma inexprimível. Então, nós não podemos entristecer o Espírito Santo e também blasfemar contra a ação dele. Né? E aqui, Jesus está falando que não existe perdão. Mas eu quero provocar um pouquinho você. Eu até provoquei um pouquinho a Cris e eu quero te provocar. E eu quero deixar essa dúvida no ar. Como que a Deisiane está falando aqui? Como se ele cura e as pessoas falam que outro que curou. É isso. É isso mesmo, Deisiane. É sobre isso mesmo. É você dar uma ação que é direta do Espírito Santo a outra pessoa. Isso é blasfêmia do Espírito. De forma consciente, tá, gente? Né? E eu quero deixar aqui. Jesus falou que não existe perdão para quem blasfemar contra o Espírito Santo. E eu quero te fazer essa pergunta. Você acha que existe perdão? Coloca nos comentários aqui se você acha, sim ou não. Existe perdão para a blasfêmia do Espírito Santo? Enquanto isso eu vou terminar para a gente já chegar ao fim. Né? E depois disso, Jesus... Nisso chegaram a mãe de Jesus, nós estamos no versículo 31. Nisso chegaram a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus, e tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo. Né? Jesus estava pregando,
e ali a mãe de Jesus e os irmãos deles estavam do lado de fora. E ali do lado de fora eles chamam Jesus, eles pedem para que Jesus saia. E Jesus dá uma afirmação aqui: olha, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis aqui a minha mãe e eis aqui os meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha só, o que Jesus está falando a respeito de família. Jesus está falando aqui a respeito da família dele, não só da família dele terrena, mas também da família espiritual. Todos aqueles que fazem a vontade de Deus é considerado irmãos de Jesus, mãe de Jesus, é considerado família de Cristo. Né? E toda pessoa que dá bom fruto, o que é dar bom fruto? A pessoa que dá bom fruto, ela faz a vontade de Deus. Você dá bom fruto, quer conhecer uma pessoa que ela dá frutos, dá bom fruto? Ela faz a vontade do Senhor. Né? E Jesus está afirmando aqui, todos aqueles que fazem a vontade de Deus, esse é da minha família. Esse é meu pai, esse é minha mãe, esse é meus irmãos. Então, nós temos que fazer não o nosso querer. Nós temos que nos mover não pela nossa vontade, mas nós temos que mover pela vontade de Deus. Né? Independente daquilo que as pessoas vão dizer. Eu sou uma pessoa, eu vou falar um pouco de mim agora, mas só para você entender. Eu sou uma pessoa muito centrada naquilo que eu faço. Eu gosto de ser muito certo. E quando eu faço alguma coisa, eu gosto de ir até o fim. Né? E algumas pessoas, sem intenção nenhuma, ou não sei como que é o coração da pessoa, né? Já chegaram em mim e começaram a falar: tá aí o carinha das lives, tá aí, por que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? Muitas pessoas já me perguntaram: mas por que você faz isso? Você está ganhando o quê em troca disso, das lives que você está fazendo? É que nem eu falei, eu não estou ganhando. Na verdade, quem está ganhando isso aqui tudo é eu e é você que está assistindo. E quem está ganhando também é o reino de Deus. Porque quanto mais pessoas sabem da palavra de Deus e quanto mais pessoas compartilham a palavra de Deus, mais assim o mundo vai ser curado, mais assim pessoas que estão ao nosso redor irão ser curadas e mais a gente vai poder falar do amor de Deus. Então, isso que eu estou fazendo é a vontade do Pai. Por mais que existem pessoas que não gostem, olha só como é que é o ser humano. O ser humano, entenda isso e coloque isso na sua cabeça. As pessoas, elas vão querer ver você bem, mas elas não vão querer ver você melhor do que elas. Isso é fato. As pessoas, elas até querem ver você bem. Poxa, fulano de tal tá bem e tal. Mas em cima de mim, não. Acima de mim, não pode. Não pode. Esse é o pensamento de muitos. Esse é o pensamento de pessoas que não sabem o que é o reino. Esse é o pensamento de pessoas que não conhecem as Escrituras. Porque na verdade, Jesus falou assim: você quer ser o maior? Serve. Quer ser o maior no reino? Sirva. E eu sempre carrego comigo essa frase: quem não serve, não serve. Não serve para nada. Quem não serve a Cristo, não serve. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou servindo a você, estou servindo primeiramente a Deus, estou servindo primeiramente o reino. E depois, assim, a você, a minha família. Estou servindo a mim mesmo, porque isso tem me edificado. Isso tem trazido um renovo na minha vida. Então, eu espero que você sirva não a pessoas. Porque pode ter uma pessoa aqui, pode ter ninguém aqui. Eu comecei essa live aqui com ninguém. E mesmo assim, eu sei aonde eu quero chegar. O problema do cristão, o problema das pessoas é que elas não sabem aonde elas querem chegar. E elas impedem com que aqueles que sabem, aqueles que têm um rumo, têm um caminho, elas querem impedir com que essas pessoas cheguem. Mas coloca isso também na sua cabeça. A única pessoa que consegue parar você
além de Deus, primeiramente, claro que é Deus, e a segunda pessoa que eu posso colocar assim, a segunda pessoa que pode te parar é você mesmo. Porque você não sabe a batalha que é aqui na minha mente. Você não sabe a batalha que é todos os dias. Uai, você vai fazer live de novo. Pra que isso? Pra que live? Pra quê? Olha o tanto de gente que já tá fazendo. Olha isso, olha aquilo. Isso é batalha na mente. Mas sabe o que eu lembro? Eu lembro daquilo que me inspira. Eu lembro daquilo que queima dentro de mim. Porque eu não estou condicionado a um microfone. Eu não estou condicionado somente a um certo tipo de pessoas. Aqui, eu estou pregando para minha família. Aqui, eu estou pregando para os meus amigos de colégio, a qual eu não vejo há anos. Meus amigos que fazem anos que eu não vejo, que estão entrando na live, estão dizendo, meus amigos de trabalho, colegas de trabalho. Olha só a gama de pessoas que eu estou alcançando. Agora, se todo mundo que está me vendo aqui fizesse isso, gente, olha só como o evangelho ele ia ser proliferado, o evangelho ele ia ser mais alcançado, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Cristo, é sobre Ele. E fazer a vontade dele tem que estar acima do nosso querer. O meu sogro está internado, ele está fazendo a cirurgia agora. A gente chegou na igreja e a gente teve que vir embora, porque a gente recebeu a notícia que ele estava entrando em cirurgia novamente. E a gente teve que vir para casa. E olha só, eu tinha vários motivos de não estar aqui. Mas não é pessoas que me motivam. Não é situações que me motivam. O que me motiva é saber que pessoas estão sendo alcançadas. E não é pessoas que estão nessa live agora. Pessoas que vão assistir essa live. Pessoas que um dia vão clicar no meu perfil, vão ver isso. Pessoas que um dia vão passar pelo YouTube, vai ver lá a minha carinha chata fazendo uns gestos estranhos e vão querer ouvir e algo vai tocar elas. É sobre isso que eu estou fazendo. Então, se você não está fazendo nada, não impeça a outras pessoas que estão querendo fazer. Na verdade, se você não está fazendo nada, é porque você ainda não entendeu o propósito. E eu quero te motivar. A maior motivação minha aqui é te motivar a fazer o que eu faço. Te motivar a fazer o que Cristo fez. É isso que eu quero que você faça. Né? E que você tenha um entendimento sobre isso. E é isso que Jesus está afirmando em Marcos 3. Olha, aqueles que fazem a vontade de Deus, esses sim fazem parte da minha família. E é com isso que eu quero finalizar agora. Eu quero orar por você, pela sua casa. Quero orar pela sua família. Assim como a Deisiane está com seu parente aí internado, né? Eu quero orar por alguém que você conhece, que está internado, que está debilitado, precisando. Eu quero orar pela nossa nação. Eu quero também que você me ajude nessa oração. Amém? Se você pode, feche seus olhos, do jeito que você está aí mesmo. Pai, nós colocamos a vida, Senhor, dessas pessoas que estão juntamente comigo na live, dessas pessoas, Pai, que estão compartilhando da Tua palavra, Senhor, conosco, a Deisiane que está com seus pais internados. Eu não conheço, mas o Senhor sabe, Pai, qual é a dificuldade, aquilo que eles precisam. Em nome de Jesus, vai de alcance, Pai, a vida do meu sogro, Nicolau. Vai de alcance também, Senhor, as pessoas que estão com coronavírus, as pessoas que estão precisando, Pai, de uma cura, estão precisando, Senhor, de uma UTI. A nossa nação, Pai, está precisando respirar, Senhor. E nós sabemos, Pai, que somente o Senhor pode trazer, Pai, esse oxigênio à nossa nação. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, e eu com muita fé, Pai, oro, que o nosso Brasil, que a nossa Brasília, Senhor, venha sair, Pai, dessa situação de caos que nós estamos vivendo. Recorde em cima de recorde. Em nome de Jesus, Pai, alcança, Pai, que essa vacina, Pai, alcance o quanto mais pessoas possíveis, o quanto antes, Pai. E que a cura venha, Senhor, que o Teu reino seja estabelecido também na nossa casa, na nossa família, Senhor. É o que eu te peço, Pai. E oro, Pai, pela nossa nação. Que haja, Senhor, um arrependimento. Que haja, Pai, um avivamento, Pai, interno em nossas casas. Um avivamento, Pai, em secreto. Um avivamento, Pai, no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que concorda comigo aí, diga amém. Tem algumas pessoas que falaram aqui, deixa eu ver. Eu fiz aquela pergunta.
Não tem perdão, Lisandra falando. A palavra afirma que não há perdão para aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. É Maria Célia. Eu vou trazer um dia algo sobre isso. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, trazendo um pouco para vocês. Então você que gostou, dá um like aí, né? Que Deus abençoe você, sua família, sua casa. Que Deus abençoe seus filhos, toda a sua geração. Que Deus alcance, em nome de Jesus, todos que ficaram comigo aí até o final. Obrigado pela paciência de me ouvir. Obrigado por tudo aí. Que Deus abençoe você. Não esquece nunca de dar um beijo à sua mãe, dar um beijo no seu pai, dar um beijo na sua família. Olha quem chegou aqui. Eu sei que vocês queriam ver. Oi, meu amor. Eu sei que vocês queriam ver o Josué. Hoje ele tá de pretinho básico. Não esquece de dar um beijo no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, nas pessoas que estão aí na sua casa. Não esquece de dar bênção. Caiu, pai. Eita. Pai. Dá oi pro pessoal. Dá oi. Não esquece, gente. Jesus ama todos vocês. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Olha lá o Titi falando. Princesa. Tchau, gente. Fica com Deus.